Olá, sejam bem-vindos ao canal Wicca Triluna, eu sou a Lilian Creuri e essa é a parte 2 do capítulo 4 do livro Wicca para Iniciantes. Tivemos que separar em duas partes porque é muito extenso o assunto. Na primeira parte falamos sobre meditação e visualização e na segunda parte agora vamos falar sobre templo astral. Vamos lá? Eu tenho duas dúvidas no capítulo sobre visualização. Um é quando ela fala para alcançar um sonho, que é você fazer a pergunta e receber essa resposta dentro do sonho. E minha outra dúvida também é para conseguir informação psíquica, como essa fala, que é a mesma coisa que o sonho, só que você vai receber a resposta em um flash de inspiração, em sentido psíquico. A minha dúvida é assim, para alcançar essa resposta dentro de um sonho, Ailira, como saber que é a resposta? Você tem que ter um nível de interpretação muito bom, então, para você distinguir o que é a resposta, e de intuição para o segundo, para conseguir a informação psíquica que venha, e você fala a inspiração, né, no sentido psíquico, como ela fala. Como que você vai distinguir o que é e o que não é? Porque, assim, a minha mente dá voltas e voltas, fala, então é o que eu quero. Essa resposta não tá boa, mas não é num sentido egoísta de, eu não quero ouvir a resposta. Mas, assim, como você vai saber que aquilo é realmente a resposta, sabe? Sim, sim. Aí a gente já tá falando daquele terceiro tipo de meditação, que é aquela meditação com propósito, que é o caminho do plano astral, certo? Desculpa, a gente não tinha entrado aí. Não, mas a gente pode entrar já. Então a gente falou, só para recapitular, a gente falou da meditação oriental, que é aquela meditação com propósito de, né, relaxamento e tal. Aí a gente falou da visualização, que é realmente você colocar o que você quer que aconteça no ponto de foco, pode ser um altar, pode ser um feitiço, o que for, pode ser um círculo mágico. E aí o terceiro, que ela chama de caminho, mas em inglês ela chama de pathworking, que é nada mais, nada menos do que você acessar o seu plano astral. Aí a dúvida da Gwen é a seguinte, eu vou perguntar uma coisa para os deuses no meu plano astral, e aí eles vão me responder por sonho ou por intuição. Como eu sei que a resposta é de verdade, né? E aí, a magia da coisa toda é você pedir um sinal. Então, sempre peça um sinal para você saber se o que você está recebendo de informação ela é confiável, ela veio realmente dos deuses, ou se você está só viajando na maionese. Peça um sinal e especifique qual sinal você quer também. Entendi. Tipo, uma borboleta azul. Isso. Vai vir no sonho e daí vai significar que tá tudo ok, que é uma resposta. Exatamente. Especifique o bem sinal que você específico quer. Assim? Sim, bem específico assim. Nunca fiz isso. Então, foi aí que eu comecei a acreditar na bruxaria, assim, porque foi aí que eu dei a fé, sabe? Quando eu conheci a religião, eu comecei a fazer essa meditação com pathworking, né, que é o propósito, que é o caminho, é uma meditação mais guiada para conversar com os deuses no primeiro contato. E aí eu falei, eu consegui, mas quem garante que isso aqui é obra da minha cabeça ou se é realmente que eu consegui? E aí eu falei, bom, para eu saber se isso é verdade ou não, eu gostaria que vocês me mostrassem, então, quando terminar aqui, ao longo desse dia, que eu visse um pássaro, nas próximas horas, enfim. E aí, assim que eu abri o olho, tinha e eu moro em apartamento, tinha um pássaro pousado na tela da minha janela, que tem aquelas telas de proteção, né? O pássaro pousou ali no batentezinho, que é pequenininho, e assim que eu abri o olho, ele tava lá. E aí eu olhei um pouco, aí eu fui levantar, ele saiu voando. Aí eu falei, eita! Aí eu falei, é isso. Mas não contente, eu pedi um outro sinal e um outro sinal. E aí os outros dois sinais vieram também. E aí no terceiro sinal eu fiquei muito ansiosa, mas ele veio também. Nossa, gente, foi ali que eu falei, eu vou fazer dedicação na Wicca. Beleza, né? E aí foi ali que tudo começou. E teve da chuva também, que tipo, era um dia que não ia chover de jeito nenhum. E choveu, que eu pedi pra chover, choveu logo depois. Interessante. Eu tive duas experiências bem interessantes com essa questão de sinal também. Uma delas foi quando eu fui testar um outro sistema, que não era da Wicca,
E aí eu tava naquele momento de tirar de mim, tipo, o cristianismo, o que é, o que não é. Eu entrei, tipo, nesse colapsozinho de tirar, né, as cordas do cristianismo que estava imposto na vida inteira. E aí eu pedi um sinal, e nessa que eu pedi um sinal era uma noite de lua cheia, eu tava numa meditação, e do nada eu falei, tipo, conversando com os meus deuses, eu falei, gente, por favor, me diz se eu tô enlouquecendo, o que tá acontecendo comigo, mas me dá um sinal que eu tô no caminho certo, que lá na frente isso vai valer a pena. Do nada, me saiu uma coruja, assim, tipo, e no lugar nem era muito de ter coruja. Eu, tipo, tenho isso na minha mente muito forte até hoje. E, tipo, pra mim a coruja tem muita questão da sabedoria, do conhecimento. E aí foi que eu segui firme em continuar estudando sobre paganismo e até hoje não me arrependi. E também com a deusa Hecate, né, que eu sempre achei quando eu comecei a falar sobre ela, estudar, tentar entender, eu pedi um sinal. E aí, na noite, eu vi, tipo, muitos cachorros pretos. Muitos, muitos, muitos ao longo daquele dia. E principalmente no período noturno. Então, ficou bem forte na minha mente também. Uhum. Ah, eu lembrei de uma coisa. Quando eu tava começando o meu contato com Diana na estregueria, isso aconteceu comigo também. Eu nunca tinha sonhado com um cachorro, que o símbolo da Diana também é cachorro, né? Eu nunca tinha sonhado com um cachorro tanto assim. E naquele primeiro mês, toda vez eu sonhava com cachorro. Toda vez com cachorro, com floresta, com arco. Aí eu falei, bom, é isso, né, gente? É claro que também é um reforço do seu subconsciente de estar entrando na religião, né? Aí você tá aprendendo uma coisa e você sonha com aquilo, é normal. Mas assim, a gente também não pode ignorar os sinais, né? E aí, uma coisa que eu queria falar é que depois de um certo tempo, você não precisa pedir mais tantos sinais, Gwen, porque você vai conhecendo a natureza dos deuses e aí você já sabe o que é de verdade, o que veio deles mesmo e o que não veio. Porque normalmente, quando você já tem mais experiência, você nem consegue receber mensagem nenhuma quando você não tá em alfa direito, sabe? Pelo menos é o que acontece comigo. Ah, como eu vou saber se essa mensagem foi dos deuses ou não? Se ela não foi, você nem recebe nada. Você se sente meio que um oco. Você sente, tipo, que você tá perguntando e ninguém te responde. Você sente um vazio, você sente abandono, sabe? Então, quando não é dos deuses, é quando você recebe você tá sendo ignorado. É basicamente isso. Aí quando você é respondido, e aí conforme o tempo vai passando, você vai entendendo a natureza dos deuses que você tem contato, você sabe que é dele porque você conhece ele, você sabe que ele falaria isso, é tipo super a cara dele falar isso. E aí você sai da meditação e você realmente, aquilo fica ruminando com você e as coisas que vão acontecendo no seu dia a dia falam assim, nossa, Deus, eu tava certa, né? Olha isso, olha isso, olha isso. Então, tipo, depois de um tempo, você pedir sinal, pra eles é até um pouco de... Poxa, mas de novo o sinal? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Tipo, depois de um tempo, fica... Não é que fica chato pedir sinal, é que não precisa, né? Parece uma desconfiança, assim. Interessante. Parei. Porque fica muito... Parece que eu fico me induzindo, né? E muitos poderão dizer que ainda assim é indução, mas assim, estamos falando de uma religião, né? Daí é se você acredita ou não. Então, não queira ser cientista cético aqui. Mas se você precisa ainda de sinais, se você sente ainda que você tá naquela fase de não, eu quero provas, aí você pode pedir à vontade, porque eles não podem te negar que eles existem, porque eles existem, sabe? Eles não podem negar uma manifestação para uma pessoa que tá de peito aberto, querendo ver para crer. Ai, desculpa. A questão era realmente essa dos sonhos, sabe? Porque quando a gente lê sobre o universo feminino e a conexão com o feminino, né? Muito nos livros que, por exemplo, o da Clarissa Píncola e o da Mandala Lunar, que eu tenho aqui, que fala muito sobre a importância dos sonhos, né? Principalmente, como a Thay falou, no período de menstruação, né? Do ciclo. Que os sonhos começam a ser bem fortes e a gente se lembra mais, né?
Mandar uma lunária é super amor. Kathleen. E aí, eu lembro que eles falam sempre para você, antes de deitar, você realmente se concentrar e fazer tipo uma conversa consigo mesmo de que você vai se lembrar, né? Do que você vai sonhar, que é importante você treinar isso, né? E aí eu fico sempre pensando, mas será que eu tô me induzindo? Não. Mas realmente, quando é em questão aos deuses e uma pergunta que você quer fazer a eles, eu acho o que você falou super cabe. Nunca tinha pensado nisso, pedir um sinal. É. E aí, se você conseguir pedir um sinal no próprio sonho, ótimo. Se você não conseguir pedir um sinal no próprio sonho, aí você, quando acordar, fala, olha, eu sonhei isso aqui, eu quero saber se isso aqui é para eu seguir nesse caminho. Por favor, me dê um sinal e vai seguir, sabe? Você conversa com eles ali e pede um sinal depois do sonho. Também é válido. Sim, muito bom. E aí, então, ela fala sobre esse bendito do caminho, né? Que é nada mais, nada menos do que você fazer o seu plano astral e realmente começar a meditar com ele. Então, a primeira coisa é, para que é um plano astral, né? Então, você vai visualizar ali um lugar onde você consiga se conectar com os seus deuses de culto, com as fadas, com qualquer entidade na qual você gostaria de entrar em contato. E aí você vai para um plano que não é Midgard, é um plano etéreo. E aí a sua mente vai para lá. Muitas pessoas falam, isso aqui é viagem astral? Não, não é viagem astral, porque viagem astral é outra técnica. Então, a gente não está falando de viagem astral, porque a gente não vai viajar para nenhum outro lugar em Midgard. A gente está indo para um lugar astral. E aí, você vai sentir lá no astral todas as coisas. A primeira coisa que você tem que fazer, realmente, para começar a meditar usando o seu tempo astral, é criar o seu tempo astral, né? Então, você tem que visualizar ele antes de entrar em alfa, antes de começar a meditação. Você vai pensar nele. Você vai falar, como eu quero o meu tempo astral? E aí, isso pode ter muito a ver com os deuses que você cultua. Porque você pode imaginar ele mais voltado para a cultura celta, se você cultua deuses celtas. Você pode imaginar ele bem eclético, se você trabalha com vários deuses e não tem um deus de culto específico. Aí você vai variando conforme você achar legal, porque é um lugar onde você vai visitar toda vez que você for meditar com propósito, né? Eu gosto de traçar essa linha em meditação sem propósito e meditação com propósito, sabe? Que você vai para o seu templo astral e lá você vai conversar com os deuses. Você pode ter um altar no seu templo astral também, caso você não consiga, por algum motivo, celebrar alguma celebração que você queira, né? Algum sabá que você quer muito celebrar e você não tá podendo celebrar por qualquer outro motivo, né? Sei lá, tá hospitalizado, né? Não consegue fazer um ritual. Então você acessa o seu templo astral e aí você se diverte lá dentro. É basicamente isso, né? Como vocês enxergam essa questão do templo astral para vocês? Tipo, a questão do templo astral, para mim, foi um dos meus primeiros contatos com a Wicca que eu tive, inclusive. Eu tinha um colega que ele era da Wicca e ele me falou muito sobre essa questão de ter um lugar dentro do nosso mental para a gente ir e meditar. Então faz um tempão que eu construo meu templo astral. Eu até falei para as meninas que eu sei dizer com riqueza de detalhes como que é o templo. Eu sinto até a energia dele que ele tem. Ele tem até um cheiro. É muito louco, porque quanto mais eu alimento ele, né, mais eu coloco energia, mais ele é palpável no meu físico. Então, é bem interessante para mim. Ah, legal. Eu também. Pode falar, Gwen. Eu tinha uma certa preguiça de acessar. Quando eu ouvi falar que existia isso, né? Eu olhei e falei, eu tô com preguiça de fazer, sabe? Tudo isso. Sendo que sempre gostei de ler livros diversos de histórias fantásticas, blá, blá, e me imaginar lá. Só que eu tinha um receio, assim. E daí eu me vi numa situação que eu precisava comemorar um sabá esse ano. Eu não lembro agora qual. Acho que foi depois do... Ai, gente, não lembro. Ostara. Tive que comemorar Ostara no templo astral porque não tinha espaço para trazer coisas, levar minhas coisas e fazer. E
parei, me concentrei, construí. Na verdade, esse lugar, ele já vinha nos meus sonhos, assim, já fazia um tempo. E ele, quando eu sentei para começar a planejar o tempo astral, me veio ele. E aí eu consegui trabalhar ele, e bem rapidinho assim na mente eu falei, tá bom, então vai ser ele. Daí quando eu acessei para comemorar o Sara, foi muito bom. E a Ailina falou dos sinais agora há pouco sobre dentro da meditação, do que a gente pede para os deuses como prova, e eu tive sem querer uma prova, que eu vi até falar pela Ailina, né? Que eu acessei, eu vi os deuses, eles estavam comigo lá no formato, na forma jovem deles, né? Bem assim, juvenis, né? E eu lembro que tinha uma fumaça que me circundava e não saía. E era sempre essa fumaceira aí, né? Nesse tempo astral. Apesar de ele ser ao ar livre, do lado de um riachinho, né? E aí eu falei, Irina, eu acho que eu consegui, né? Eu tava ali, sentia o calor, eu sentia a grama, eu sentia tudo isso. Só que tinha uma fumaceira. Daí o que você falou, Irina? São as brumas. E aí eu fiquei tão feliz que eu falei, meu, sem querer, eu nem sabia, sabe? Eu não induzi nada, eu só... Pra mim foi real, assim. Pra mim foi ali que eu realmente estou acessando esse contato com os deuses e com o meu templo, sabe? Foi muito bom. É a névoa, né? É o véu, porque, só pra vocês entenderem, a Gwen, ela trabalha com deuses celtas. Então, essa questão dela tá sempre nebuloso ali, é a névoa, é o véu das brumas que existe lá pra cima, nos povos celtas, gauleses, existe toda essa questão da névoa que cobre Avalon, que cobre a morada dos deuses, né? A parte mágica, né? O mundo mágico do mundo mundano, digamos assim. E como ela está acessando o templo astral, que é o mundo mágico para ela, nada mais natural do que ter as brumas, né? Ter essa névoa, né? Esse véu. E ela fala que quando ela está mais concentrada, a névoa está mais fina. Então realmente faz todo sentido mesmo. Quanto mais concentrada ela tá, menos fumaça, menos névoa tem, né? Exatamente, foi lindo. Adorei. Tirei todo o preconceito de tempo astral. Legal. E a Seren? Quando você caiu, eu tava comentando com as meninas que, tipo, eu sempre tive um pouco de receio dessa questão. Então, tipo, quando eu vou fazer uma meditação com os deuses, alguma coisa, eu não sei, cada vez eu me vejo num lugar diferente e eu não tenho um espaço meu. Talvez por falta de conhecimento específico de que é diferente o templo astral da viagem astral. E agora isso para mim tá bem claro, assim. E aí eu tava contando para elas que lendo o capítulo foi o que me deu, tipo, putz, mano, é isso que eu tenho que fazer agora, sabe? Legal. É interessante Por isso que eu passei. falar... Legal. É interessante você falar isso, porque quando eu comecei, eu achava que templo astral era coisa de preguiçoso. Não, eu pelo contrário, assim, eu acho que é uma coisa que exige muita concentração, você precisa, né? Sim. De um treino, porque não é uma coisa que você vai fazer na primeira vez e vai ficar tudo maravilhoso. Então, ao contrário, eu acho que é uma coisa que exige muito trabalho. E aí, acho que por não ter essa clareza de, tipo, que eu construí o meu templo astral, não é uma viagem astral, eu acho que eu também tinha um pouco de medo, sabe? Ai, não vai voltar, sabe? Essas coisas assim. E aí eu achei bem legal também, porque ela coloca essa questão do voltar, né? E achei interessantíssimo. E assim, acho que era o que eu precisava ler, assim. Muito legal. Bacana. Então, eu no começo eu achava coisa de preguiçoso, porque eu ouvia as pessoas falando, tipo, faz os rituais no seu templo astral, como se fosse tudo bem. Tipo, você não precisa fazer esforço nenhum no físico, faz tudo na sua mente e tá tudo bem, você imaginou, mas existe seu templo astral, suas regras, sabe? Aí eu ficava assim, não, gente, não, eu gosto da ritualística, né? Eu não acho que seja bagunça e tal, mas aí eu fui tirando esse preconceito, né? Realmente fui entendendo que o templo astral, na verdade, é o que a Seren falou, ele é muito difícil de ser mantido. Imagina você celebrar o ritual inteiro, né? Que vai durar ali uma meia hora, mais ou menos. Segurando na mente todo um ambiente, toda uma
ritualística, uma alfa dentro da alfa, e mais a conversa com os deuses, mais ouvir, e tudo isso se concentrando, sem perder o fio da meada, né? Sem pensar na morte da bezerra. Então, realmente, é o que vocês falaram, é muito desafiador, né? Isso já é mega difícil você fazer no presencial, entendeu? Tipo, no físico. Uhum. Imagina o EAD. Muito bom o EAD. É isso aí. Então, a autora, ela explica passo a passo como você criar o seu templo astral, né? Vocês vão ler, mas a gente pode falar, assim, as etapas, né? Primeiro você vai imaginar como é, né? E aí você vai imaginar, como a Tainá falou, os mínimos detalhes, né? Então, você vai imaginar como você entra por ele. É importante que você visualize uma porta. Você não pode simplesmente surgir do nada. Puf, pareci. Não. É importante que você visualize uma porta. Como você entra por ele e como você sai por ele. Tem que ser o mesmo caminho, né? Para te ajudar a voltar. O mesmo caminho é aceitável. Você não precisa ter medo de não voltar, nada disso. Porque a mesma forma que você entrou, você vai sair. A sua mente vai te guiar para entrar e vai te guiar para sair. Você não vai ficar lá preso, né? Não é um sonho lúcido no qual você não tem controle. Não, você tem controle. Então você vai imaginar uma porta. Essa questão da porta eu acho muito importante, viu? Porque até assim, quando eu comecei, eu ficava nervosa, eu ficava ansiosa, porque vai chegar uma parte dentro do templo astral que você não controla mais toda a visualização, né? Se aparecer um coelho na sua frente, lá no seu templo astral, não foi você que trouxe, ele apareceu para você. Então eu ficava muito ansiosa nessa questão de, eu vou abrir a porta e logo depois disso eu vou me deixar levar. Eu ficava muito ansiosa do tipo, me deixa levar ou controla a visualização? Me deixa levar ou controla, sabe? Então a questão da porta, para mim, foi fundamental. Porque a minha porta, ela abre com a mão esquerda. Então, é uma porta de metal, assim, e é tudo escuro o lugar, até eu entrar, e o lugar é claro, né, do outro lado. Então, eu ponho a mão na porta, e aí, na hora que eu tô colocando a mão na porta, tô segurando aquela maçaneta gelada, eu já tô imaginando que do outro lado vai ter o meu templo astral, e aí o que acontecer ali é fruto da visualização. Eu só estou no controle dos meus passos. Eu gosto de imaginar isso, entendeu? Porque se eu for pensar que eu vou controlar toda a visualização, eu não vou deixar os deuses falarem comigo, eu não vou receber nenhuma mensagem, eu não vou conseguir relaxar. Então, eu penso que eu controlo os meus passos. O resto ali vai acontecer. E aí eu entro, abro a porta, eu fico nesse momento assim, segurando a maçaneta, eu falo, eu vou abrir a porta. Agora eu vou. Aí eu não vou. Aí eu fico, não, agora tá tudo bem, eu vou abrir. Aí quando eu abro, eu falo, pronto, foi, né? E aí eu vou andando, vou olhando a grama, vou com calma, pra não ficar ansiosa também. O que vai acontecer comigo hoje? Quem vai falar comigo hoje, né? Então, calma. A Seren tem uma pergunta. Eu queria saber se você ou se as meninas têm algumas outras referências assim mais específicas sobre isso, onde eu possa aprofundar um pouco mais. Porque eu achei assim o capítulo essa parte bem legal, porque ela fala passo a passo. Mas eu queria saber se tem outros autores assim que também falam sobre isso, para eu buscar, se você ou as meninas conhecerem. Então, esse é o meu capítulo favorito do livro, justamente porque eu nunca vi nenhum outro livro falando disso. Ah, tá. Mas assim, eu posso fazer Foi a primeira vez que eu vi alguém falar assim diretamente a receitinha na prática, na lata. Porque geralmente quando eu vejo a gente falar sobre meditação, visualização, são nos livros de autoconhecimento mesmo, do caminho da respiração e por aí vai, que é isso que abre bastante. Dentro da Mas na Wicca, meditação oriental, né? Exatamente. Não é uma coisa assim totalmente focada. Foi a primeira vez que eu li também. Eu posso fazer uma pesquisa, né? E aí eu volto para vocês com mais referências, depois que eu fizer uma pesquisa sobre os livros que falam sobre esse tema.
né? Eu sei que tem, tá? Eu sei que tem, eu tenho certeza que tem. Porque eu já ouvi alguém falando. Então, é só uma questão da gente pesquisar quem fala de repente, até pathwork. olhar na referência dela também, né? Porque ela tem uma lista de referência bem legal. Uhum. Tá. Aí vocês podem procurar como pathwork, sem o ING, ou procurar como Templo Astral Wicca, né? Colocar Templo Astral Wicca, né? E aí procurar livros, né? Ou pessoas falando sobre livros, né? Às vezes você vai achar um vídeo no YouTube de uma resenha de um livro, e nesse livro a pessoa fala sobre isso, né? Eu acredito que dá pra gente procurar sim. Mas é isso, né? Beleza, agradeço. Imagina. Eu acho que é importante você ter o lugar bem visualizado, né? Então, quando eu entro lá, eu sei o que tem na direita, eu sei o que tem na esquerda, eu sei qual a distância, o que tem depois, né? Eu sei o que tem depois do depois. E eu nunca fui além do mar. Lá tem um mar, um lago, uma coisa assim. Eu nunca fui além do lago, porque eu nunca pensei de ir além do lago. Mas seria uma coisa interessante aí. Eu nunca tinha pensado nisso, de pegar um barco e ir além do lago, né? Uma coisa legal do Templo Astral é um assunto muito bacana. A gente pode fazer um vídeo depois só sobre o Templo Astral. Mas acho que uns pontos importantes é que o tempo lá é diferente. Então, às vezes, você demora para colocar um altar aqui no físico, mas no Templo Astral você coloca o altar super fácil. E aí as coisas acontecem mais rápido lá, né? Aí você fala, nossa, Aileran, eu tenho que fazer um altar dentro do Templo Astral? Claro, né? Porque o altar, ele é a forma como a nossa mente entende o contato com os deuses. Então, se você for celebrar um altar, ou se você for celebrar um sabá, um esbá, um ritual, ou fazer algum feitiço no astral, no seu templo astral, você vai ter que ter um altar lá, porque a sua mente entende que é pelo altar que a gente se conecta com as coisas. Então você vai ter que ter um altar lá também, da mesma forma. Eu preciso ter estátua dos deuses no altar do templo astral? Precisa, porque é mais uma camada. Então, por mais que os deuses estejam lá, por mais que ali seja a morada deles, e é a sua morada também, tá? É uma morada sua, na qual eles estão lá, como se fosse o seu coração, sabe? Eles moram dentro do seu coração, então eles estão lá. Mas você precisa sim ter a estátua dos deuses, porque é lá que você pode reforçar a sua conexão com eles, mas sem sair do seu consciente natural. Então, sabe aquela estátua de Vênus de 3 metros que você sempre quis ter? No seu templo astral você pode ter. Então você começa a imaginar essas coisas, sabe? Eu sempre quis ter aquela imagem maravilhosa que eu vi naquela loja XYZ, que ela é gigante, de Ganesha, exemplo. E é dourada, não sei o quê. No seu templo astral você pode ter, sabe? Então é lá que você pode ter, reforçar os seus símbolos na sua mente para que você consiga acessar também. É muito complexo falar isso, né? Porque é muito subjetivo, mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. Perfeitamente. Legal. Tem a ver com o tempo astral, mas assim, gente, quanto tempo, desde quando eu sou criança, desde quando eu era criança, quanto eu viajava dentro dos livros e o quanto isso teve importância para mim na hora de formatar o tempo astral, que ainda está em formatação no tempo astral. Foi até interessante a Thay falar sobre isso, porque, sabe, você ir lá e cuidar do seu tempo e tudo mais, porque eu preciso realmente fazer mais isso para construir melhor. Mas o quanto que ler e exercitar isso na mente, eu não sei se vocês faziam isso quando liam livros. Você imaginava lugares, detalhes. Nossa, pra mim era a melhor parte do livro, assim, sabe? Quem tem contato com leitura e leitura fantástica, que eu acho que exercita muito isso, né? Pra mim, qualquer leitura hoje em dia, mas desde criança, muita leitura fantástica exercita muito isso da gente fazer na cabeça, sabe? Tudo isso daí. Tentar formatar na cabeça. Não é difícil, né? Se você já tem essa bagagem, é muito mais fácil. Eu gosto muito, Gwen. E até hoje eu gosto de ler fantasia. Sim. Então, no final do capítulo, ela fala uma questão que é importante também, que assim, você vai controlar o começo da visualização e o final para você voltar.
O meio, você não controla, que é realmente a mensagem dos deuses, a pergunta, né? Então você vai controlar o começo, que é como você chegou lá, os seus primeiros passos, e aí vai ter uma hora que você vai deixar fluir, e aí você só vai receber a mensagem e vai voltar, e aí você controla a sua volta. Então ela fala isso, e no final ela dá um exemplo de meditação que eu quero gravar para deixar aqui no canal como relacionado desse vídeo. Eu quero gravar essa meditação que ela coloca aqui para ajudar vocês, que é uma meditação guiada, e então eu vou gravar para colocar aqui, tá bom? A Seren quer perguntar. Eu queria perguntar justamente porque eu tô começando a pensar nisso, né? Então. Legal, aproveite. Primeiro eu queria saber se vocês usam gravado ou se vocês sempre fizeram, tipo, sem a gravação, assim. Sempre livre. Por quê? Você precisa treinar antes de estar em alfa. Eu acho que é importante falar isso. Você vai, antes de você estar em alfa, no seu consciente normal, você vai falar: eu vou fazer essa meditação da escada, por exemplo, como eu faço, tá? Eu vou fazer essa meditação da escada em espiral, 7 degraus, mais 7, mais 7. Cheguei lá, vou abrir a porta, e aí eu vou andar em direção àquela casinha ali, ou, se os deuses estiverem fora da casinha, eu vou encontrar com eles antes, né? E aí, sei lá, você tem que pensar algumas coisas, por exemplo, poxa, se a lua tá cheia, a deusa provavelmente vai aparecer para mim como a deusa mãe, a face mãe da deusa, né? Mas, às vezes não. Às vezes a lua tá cheia, mas ela precisa que a face donzela apareça, ou a face anciã apareça, enfim. Mas alguma lógica você tem que ter, algumas regrinhas, entre aspas, você tem que ter. Por exemplo, se o deus que você é o seu deus de culto, que no meu caso é Cernunnos, se Cernunnos ele tem tanto a forma homem, quanto a forma Green Man, quanto a forma servo, ele pode aparecer para mim em uma dessas 3 formas. Tem a forma menino também, né? Então ele pode aparecer como menino, ele pode aparecer como homem, musculoso, maravilhoso, ele pode aparecer como servo, e ele pode aparecer como Green Man, todo cheio de folhas e tal. E ele pode aparecer como sátiro também, que é a mesma coisa que um servo, mais ou menos, uma coisa meio minotauro, enfim. Minotauro não. Minotauro não, como chama? Centauro? Isso, centauro. Ele pode aparecer meio centauro, enfim. E aí você coloca ali aquelas representações ali no seu consciente. Aí você vai imaginar, poxa, se a minha deusa, que é a minha deusa de culto na Wicca, que é a Cérridwen, ela é a deusa dos cabelos negros, cacheados, longos, é a deusa mãe maravilhosa, é a deusa do caldeirão, é a deusa que usa roxo, enfim. É uma deusa que vai, provavelmente, estar lá, no jeitinho dela, com a carinha dela, de roxo, enfim, né? Às vezes ela pode estar na cozinha usando o caldeirão. Às vezes o Green Man não tá lá na casa porque ele tá na floresta, sabe? Então, alguma lógica tem que existir. Mas o que vai acontecer lá, você não controla. Então, eu acho que a gravação, ela ajuda para quem tá começando, mas a partir de um tempo ela só atrapalha. Porque você não sabe Foi exatamente o que eu pensei. Você não sabe quanto tempo que você vai ficar lá. Eu fiquei pensando assim, beleza. Ela coloca bem claro que você precisa ter uma estrutura. Então, a entrada, né, o início, deixa eu ver como que ela coloca, a indução, depois o corpo, né, que é o desenvolvimento, é o que vai acontecer em si, e depois o encerramento, que é quando você vai embora. E aí eu fiquei pensando assim, como eu vou saber quanto tempo eu tenho que deixar pro corpo? Porque se eu tô tipo, gravando o que vai acontecer, eu tenho que deixar o corpo em branco, assim, sabe? Tipo, em branco. Porque eu não sei. E eu não sei quanto tempo deixar. Então, por isso que eu perguntei se vocês usam gravação. Porque eu ia chegar nesse ponto que você falou. Do corpo. Aí eu entendo que, tipo, se são as primeiras vezes, de repente vale a pena você fazer para você ir se acostumando.
Sim. Mas depois de um tempo, você não vai usar mais, né? Aham, exatamente. Inclusive, na gravação, quando eu fizer, eu vou fazer uma coisa bem guiada. Na parte do meio, que é o silêncio, digamos assim, eu vou fazer tipo assim: agora você vai perguntar alguma coisa pra deusa, ou pra quem estiver lá, né? Pra quem estiver lá, você vai fazer uma Então, pergunta. e é interessante porque, assim, ela coloca essa parte no corpo. Não é Ah, tá. eu não achei tão detalhada, mas ela coloca, né? Tipo, tem uma mulher, você não consegue ver exatamente qual a idade dela, porque aí eu acredito que dá uma abertura pra você quando você estiver fazendo. Mas, assim, sempre vai ser uma mulher, sabe? Tipo, eu fiquei pensando essas coisas. Sim. Aí, se o Dagda estiver lá, mano, e quiser falar comigo, e eu fizer essa não. gravação que só aparece a mulher, entendeu? Eu fiquei pensando Exatamente. nessas coisas. Sim. Não, eu vou mudar essa parte. Eu nem sei se eu vou gravar, gente, porque eu não sei se é tão útil assim, mas enfim, eu posso gravar. Mas aí eu precisaria Eu do acho que texto. é útil pra gente que Tá. tá começando. Vou fazer. Tipo, Vou pra fazer. as primeiras Me vezes. manda print em português. Tá. Vou fazer em português. Tá Então, bom. Por favor, aí, né? Só não adianta nada. Que eu tô lendo em inglês por isso, né? Então, vou fazer. Aí eu vou deixar mais aberto, não vou deixar, tipo, a mulher, né? Eu lembrei que no livro da Marian Green, ela ensina a fazer esse negócio do astral, lembra? Ai, verdade, a Marian Green. É. Vou dar uma olhada naquele PDF. Lembrei disso meu. agora. Aquele PDF Altas Lembranças. Sim! Pra quem não sabe, a Seren e eu, há muito tempo atrás, a gente participou de um clube do livro que não foi gravado, do livro da Marian Green, e aí desse clube do livro surgiu a ideia do canal, inclusive, né? Porque foi aí. Que linda! Foi os primeiros vídeos que eu fiz do canal, foi a meditação do livro da Marian Green. E aí tá lá até hoje. Primeiro vídeo. A Wicca era mato. Oi? Aqui na Wicca era tudo mato. Aqui no Wicca Triluna era tudo mato. Verdade. Inclusive a deusa era a Senhora Verde e o Senhor da Floresta, né? Sim! Era tudo mato tão mesmo. Fofo. Era tudo mato. Não foi uma meditação, a meditação do Homem Verde, do Green? Isso, essa mesmo. Primeiro vídeo do canal. Gente, eu ouço então desde a época que era tudo mato, eu só não interagi. E tipo assim, sabe aquela informação que era só eu entrar em contato e eu nunca criava coragem? E, gente, nossa, que revival mental agora. Eu fiz essa meditação algumas vezes e foi muito legal. Legal. Fazem 5 anos. Ela é muito boa, ela é muito boa. Sim, é muito gostosa. Sim. Então é isso, né, gente? Eu acho que esse assunto de templo astral dá muito pano pra manga. Então vou fazer assim. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. E aí, quando a gente tiver um número considerável de dúvidas, a gente faz uma parte 2 dessa questão específica, dessa questão de templo astral, para tirar as dúvidas de vocês. A Seren tá falando aqui que vale a pena a gente falar a diferença de viagem astral para templo astral, né? Tá. Então, vamos lá. Não, foi a Thay que falou, eu só concordei. Ah, tá bom. RT. Então, qual a diferença de viagem astral para templo astral? A viagem astral, ela é em Midgard. Ela é feita ela é feita no nosso plano. Então, a viagem astral, você vai de um lugar para o outro dentro do nosso plano de existência físico, que é Midgard. Agora, no caso, o caminho para o seu plano astral, ele é feito do nosso físico de Midgard para o plano etéreo. Então, é diferente, entendem? Na viagem astral, você pode visitar uma amiga que no plano físico tá doente, e aí você pode ir lá e você aplicar um reiki naquela pessoa, você pode, sei lá, ver se alguém tá em casa. Eu já fiz isso. Na minha época de namorada insegura, ver se alguém tá em casa. Sim, gente. Mano do céu. Isso eu tenho medo, Ailira. Isso eu falo. Gente, eu já passei por muitas das minhas sombras, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa muito mais evoluída hoje, né? Mas assim, eu já fui a namorada insegura que fez viagem astral pra saber se o namorado tava em casa. Então, é problemático, mas eu já fiz, né? A gente tem que assumir nossos erros e
e nossas falhas, e nosso processo evolutivo também, né? Enfim, fala o que vocês pensaram aí. Só pensei, mano do céu mesmo. Olha o perigo, daí já vai vir um comentário embaixo. Me ensina, por favor. É verdade. Ah, com certeza vão te pedir. Ai, que horror. Não vou ensinar. Não vou ensinar. Ótimo. Não vou Maravilha ensinar. que não ensina. Mas, Ailira, deixa eu perguntar uma coisinha. É uma parte dentro da iniciação mais avançada? Porque, assim, tem riscos e... Porque, assim, se ir... Eu sinto cansaço quando eu volto do meu templo astral, mas eu me sinto bem. Mas ainda assim cansada, porque é um processo, é um trabalho. Você ficar ali em alfa e mantendo alfa dentro da alfa. Sim. Então, viagem. O plano astral não tem risco. O plano astral não tem risco porque ele é o seu plano. Foi você que criou, ele tem a sua egrégora, então não tem risco. Eu ouvi alguém falando que você não pode deixar outra pessoa saber do seu plano astral, porque ela pode invadir. Gente, isso é mentira, tá? Não tem como uma pessoa invadir seu plano astral, amém? Isso não existe, né? Imagina só, você criou... É como se... Vamos pensar para quem gosta de jogar online. Imagina que você criou um servidor e você é a host do seu próprio servidor. E você criou o seu servidor, mas você não postou online e só você tá lá. Aí, se você quiser, você pode deixar uma pessoa local jogar com você no seu servidor. Tipo assim, 2 pessoas dentro do mesmo IP, digamos assim. Isso pode. Quando você tá em trabalho de coven, por exemplo, isso é muito normal. Muitas pessoas acessando o mesmo lugar. Mas é local. Ele não tá disponível para qualquer um. É como se tivesse uma senha que as outras pessoas não conseguem acessar. E elas não conseguem acessar porque elas não sabem como é, né? E isso segue a mesma regra da viagem astral. Você só consegue acessar um lugar que você sabe como ele é, que você já esteve. Então você não consegue acessar um lugar que você não sabe como é. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem astral para Paris, porque eu sou chique. Não tem como. Se você não sabe como é Paris, se você nunca foi para Paris, não tem como. Entende? Certo. Então não tem como ninguém acessar o seu plano astral. Na viagem astral, o perigo que tem é você não conseguir voltar. Mas como que é isso, né? Você precisa realmente criar um caminho de ida e um caminho de volta. E esse caminho, ele precisa fazer sentido. Então, das vezes que eu fui, eu me imaginei pegando a rua mesmo. Pegando a rua normal. Porque pra mim fazia sentido. Se eu pego a rua de ida, eu pego a rua de volta. Eu sei o caminho, eu vou, né? Eu não consigo fazer se eu não souber como chegar lá de carro ou a pé. Então eu acho que você se perde quando você não sabe o caminho. E aí o perigo é não saber o caminho pra voltar, você vai se perder. Mas eu nunca ouvi alguém sério falando que meu espírito não voltou. Porque senão essa pessoa não estaria falando. Exatamente. Justo. Né? Mas Então, eu já ouvi gente falando sobre encontro com outros tipos de seres e blá blá blá. Já não sei se eu já tô fugindo da Wicca, mas... eu acho difícil, porque outros tipos de seres, em Midgard, você não tem como você encontrar. A menos que você costuma ver vultos, vozes e tal. Quando você está consciente, você vai ver eles no subconsciente também, né? Se é uma pessoa que já vê coisas, ela vai ver do mesmo jeito na viagem astral, né? É como se ela estivesse andando normal. Existem ervas que você pode usar para te proteger quando você tá numa viagem astral. E eu falei isso no vídeo de proteção e banimento. E no vídeo de inspiração também falei. Então você pode deitar e circular seu corpo com essas ervas, né? Circula, né, seu corpo com as ervas, faz um círculo em volta de você com essas ervas. E aí você vai estar muito bem protegido da viagem astral. Mas assim, gente, sendo bem honesta, eu não sou uma praticante de viagem astral. Hoje em dia eu não faço mais, é muito difícil. Porque depois que eu descobri o reiki à distância, a prática de testemunho, que é o testament, né? Que é você ter um objeto da pessoa para poder se comunicar com essa pessoa, tal. Poder jogar bênçãos de forma remota. Você não precisa mais. Você vai fazer o quê? Você pode continuar sendo a namorada insegura e verificando se as pessoas estão em casa,
mas você pode também evoluir, né? Concordo. E aí Se não você... for Concordo, é pra isso. eu... É pra isso que a gente tá aqui, né? Exato, pelo amor de Deus, né? Então, é besteira, né? Você querer controlar tudo o tempo todo, né? O próprio tarô vai te falar isso, que você não tem como você não tem o vira-tempo da Hermione, você não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não, né? eu entrei pra Wicca pra ter um vira-tempo. Mas e a capa da invisibilidade? Não dá, Pelo não, amor. não tem. Então, é isso, gente. Se preocupem com o que você consegue controlar, que é o seu tempo astral, esse você consegue controlar. E as mensagens que você vai receber nele, você não consegue controlar. Muitas das vezes vai ser um tapa na cara. Assim, né? Respeitoso, né? Os deuses vão falar com a gente, às vezes coisas que a gente precisa ouvir, que não necessariamente a gente gostaria de ouvir. E outra coisa que eu queria reforçar é que não é porque você tem lá os seus deuses de culto que você não pode encontrar outros deuses de outros panteões lá no seu templo astral, tá? Por que eu falo isso? Porque eu cultuo deuses celtas, mas eu tenho ali a minha mãe da estregueria, que é Diana, eu tenho minha tia, que é Hecate, considero Hecate minha tia, tá? Porque ela é irmã de Diana, então pra mim é muito claro que ela seria minha tia. E aí tem ali também, eu tenho o meu contato com Afrodite, eu tenho contato com Lug, eu tenho contato com... Olha, contato mesmo, acho que deu, né? Os outros eu conheço, mas não tenho contato, assim, muito, né? Preciso desenvolver meu contato com Morrigan, porque tem uma dedicanda agora que tá com Morrigan. Então, aos poucos a gente vai fazendo isso. Mas esses deuses, eles podem estar dentro do seu templo astral, mesmo que eles não necessariamente se enquadrem na mesma egrégora do seu templo astral. Mas eu tenho certeza que Morrigan não vai estar na casinha fofinha que tem lá no meu templo astral, que é a cozinha de bruxa que tem lá, ela não vai estar lá, né? Tenho certeza que para me encontrar com Morrigan dentro do meu templo astral, eu vou ter que ir mais pro lado da floresta, passar a floresta, passar o lago, sabe? Porque é ali que Morrigan vai estar. Então, tem que ter esse raciocínio lógico até dentro do seu plano astral, para que você seja coerente com a própria egrégora dos deuses, né? Certo? É isso? Então, fechamos o capítulo 4? Creio que então, sim. Tá. Aí, o próximo capítulo, então, é o capítulo 5, que vai falar sobre círculo mágico. Muito bom também. Eu adoro falar sobre isso. Eu também adoro. Então, deixem aí essas perguntas sobre o capítulo 4, se vocês tiverem. E aí, provavelmente, se tiver bastante pergunta, eu faço um vídeo só sobre templo astral. Mas eu acho que a gente falou bastante, né? Então... eu achei que ficou bem legal. Legal. E aí, se você quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, eu vou deixar meu e-mail aí na descrição. Vou deixar também o link do CD que eu uso para fazer a meditação, o nome do aplicativo que a Seren usa, e pretendo também gravar a meditação que está nesse capítulo para vocês. Certo? Certo. Fechou. Então é isso, gente. Agradeço a participação de vocês todas, como sempre, maravilhosas. E até o próximo capítulo. Blessed be. Blessed be. Blessed be.